Salve, salve galera, beleza? Hoje a gente vai estar analisando aqui essa rodada de terça-feira que promete, tá galera? Uma rodada aí com muitos jogos importantes, jogos valendo classificação, jogos aí para os times brasileiros aí na Libertadores, Sul-Americano que também é jogo importante. E nessa rodada a gente vai ter, né, simplesmente a grande semifinal aí da Liga dos Campeões, jogo de volta entre Arsenal e Atlético Madrid. E também vamos ter aí Copa Libertadores, Sul-Americana e muito mais. No total aqui, galera, eu separei 9 jogos pra gente estar analisando juntos. Finalzinho do vídeo aí, como é de costume, vai ter aquele bilhete da rodada, vai ter nosso bilhete extra e também vou deixar um bingo aí no finalzinho, então confere esse vídeo que tá imperdível, tá? Antes de mais nada aí, já vai deixando aquele like pra fortalecer aqui o trabalho do BetGreen, tá? O like é muito importante pra poder aumentar aqui o engajamento e o YouTube entender que esse conteúdo tá sendo útil e entregar pra mais pessoas. E você que caiu de paraquedas aqui, é a sua primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, tá galera? Se inscreva aí no canal, ativa aquele sininho que tem do lado, assim você vai estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui, ou até mesmo algumas novidades aqui no canal BetGreen, tá show galera? E vamos começar a nossa análise, antes de mais nada aí a nossa vinheta. Então galera, vamos dar início aqui à nossa análise dessa rodada de terça-feira, né? Antes de mais nada, mostrar aqui pra vocês o nosso canal novo, né? Que é o BetGreen Oficial. Lembrando que o canal principal onde a gente tinha quase 300 mil inscritos. Infelizmente a gente tomou strike, só vai poder voltar a postar vídeo lá daqui uns 3 meses, né? Então a gente vai estar focando aqui nesse canal novo, onde a gente já tá quase pegando aí a marca de 1000 inscritos, tá galera? Então quem puder aí, dá uma moral aí, se inscrever no canal e também divulga. Compartilha o link desse vídeo aí com seus amigos aí, especialmente o pessoal que já conhece o BetGreen e acha que o canal acabou, tá? Outra coisa importante também que eu tenho visto aqui, galera, é que a porcentagem de pessoas que assistem o vídeo não é inscrito é bem alta. O último vídeo aqui, por exemplo, esse jogo aqui de domingo, teve uma porcentagem de 60% das pessoas que assistiram não são inscritos. Então se inscreva aí para ajudar o BetGreen, tá? E vamos dar uma olhada aqui, galera, na grade de jogos que a gente vai ter nessa terça-feira, né? A gente vai ter Campeonato do Egito, vamos ter Sauditão, né? Vamos ter Liga dos Campeões, Libertadores, Sul-Americana e também a Copa dos Campeões da CONCACAF. Vamos começar falando do nosso primeiro jogo aqui, que é o Campeonato do Egito, disputa do título, tá? A gente vai ter um jogo bem importante aqui entre o Cerâmica Cleopatra contra o Pirâmides. 2 horas da tarde esse jogo. Jogo, na minha opinião, muito bom para gols e até mesmo para vitória do visitante, tá? O Pirâmides aí que é líder até o momento aí com 50 pontos, né, nesse grupo. Lembrando que aqui a equipe começa com 43 pontos, né, é um regulamento deles lá, né, negócio de grupo de disputa do título e também tem um grupo de rebaixamento, né, então é um campeonato bem aleatório aí esse modelo, né, mas o Pirâmide tá aí na liderança junto com o Zamalek, né, mesma pontuação, a única coisa que separa uma equipe da outra é o saldo de gol, e o Cerâmica Cleopatra que vai tentar ficar entre os 4 melhores para garantir uma vaguinha aqui na Taça das Confederações da CAF, tá, enquanto o Pirâmide vai tentar buscar esse título e automaticamente também a classificação para a Liga dos Campeões da CAF. Agora vamos dar uma olhada aqui no confronto direto. Confronto direto, o Pirâmide venceu 3 vezes, o Cerâmica Cleopatra venceu uma e teve um empate, tá? É um jogo aí que costuma sempre bater muitos gols, então acredito que a melhor opção que tem aqui é o mais de um gol e meio na partida, tá? Nossa primeira opção. E uma segunda opção aqui seria fora vence, né? O Pirâmides para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Pirâmides. Agora vamos aqui pro Campeonato da Arábia Saudita, né? O nosso querido Sauditão, a gente vai ter o Al Khalej contra o Al Hilal. 3 horas da tarde esse jogo muito importante pro Al Hilal, tá galera? Isso porque o Al Nassr acabou perdendo na última rodada aí no confronto contra o Al Qadsiya, e com isso o Al Hilal pode vencer esse jogo aí chegando a 77 pontos e ficar apenas 2 pontos atrás do líder, que é o Al Nassr, né? Então um jogo muito importante aí pro Al Hilal vencer. Já do outro lado o Al Khalej que só vai cumprir tabela, a equipe não tem mais chance de ser rebaixada e também nem de conquistar nada aqui na parte de cima da tabela, né? Agora no confronto direto, se a gente for ver, são 4 vitórias do Al Hilal e uma vitória do Al Khalej, né? E a maioria dos jogos aí sempre costuma bater muitos gols, então a gente tem essa opção também do mercado over, né? A princípio aqui, galera, a gente vai pegar a primeira opção, a dica, mais de 2 gols e meio na partida, e segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Al Hilal. Agora vamos pro jogo da rodada, né? Liga dos Campeões, semifinal, jogo de volta aí entre Arsenal e Atlético Madrid, né? Aquele joguinho pra você pegar a pipoca e sentar no sofá e assistir de boa, porque, ó, vai ser um grande jogo, tá? No primeiro jogo lá na Espanha ficou um empate de 1-1, que querendo ou não favoreceu muito o Arsenal, que agora vai estar jogando com o apoio de sua torcida, e na minha opinião vai buscar aí essa vitória e essa grande classificação aí pra final da Liga dos Campeões, tá? A gente vai ver aqui confronto direto, né? Confronto direto e equilíbrio total. Uma vitória do Arsenal, uma vitória do Atlético Madrid e 3 empates, tá? Então, promete ser um grande jogo, mas eu particularmente tô confiando aí que o Arsenal vai vencer. Primeira opção aqui, galera, casa vence, tá? Arsenal pra vencer. E segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Na minha opinião, vai ser jogo pra poucos gols. Possível placar pra esse jogo? Vou arriscar 1-0 Arsenal, tá? Placarzinho bem magro pra ser na emoção.
Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? A gente vai ter aí Libertadores, Sul-Americana e CONCACAF, né? E vamos começar com o primeiro jogo da noite aqui, que é Libertadores. A gente vai ter aqui o Rosário Central da Argentina jogando em casa contra o Libertad do Paraguai, que não tá nada bem aí nesse grupo, tá? 7 horas da noite esse jogo. A gente vai ver aqui esse grupo H, onde tem um Rosário Central em primeiro lugar com 7 pontos e o Libertad em último lugar com 0 pontos, tá? 3 jogos e 3 derrotas. É uma situação complicada porque, na minha opinião, o Libertad não vai conseguir pegar nem vaga na Sul-Americana, tá? Isso porque a equipe não tá nada bem, jogando muito mal. E a gente vai ver que o Rosário Central tá numa sequência muito boa, né? 4 vitórias e 1 empate, né? No último jogo poupou os jogadores e mesmo assim conseguiu arrancar um empate. E, querendo ou não, é um elenco muito forte, especialmente se Di Maria estiver em campo, tá, galera? Agora, no confronto direto, teve 3 jogos, tá? 2 pela Libertadores lá de 2019 e esse jogo recente, né? O jogo de ida, vamos dizer assim, onde o Rosário venceu lá no Paraguai por 1-0, tá? Ao todo aqui são 2 vitórias do Rosário Central e 1 vitória do Libertad. Nesse jogo aqui, galera, primeira opção, casa vence, né? Rosário Central para vencer. E segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Rosário Central. Outro jogo aqui da Libertadores, aí a gente vai ter aqui o Sporting Cristal do Peru jogando contra o Palmeiras, representando o Brasil aí na Libertadores, né? 7 horas da noite esse jogo, o jogo vai ser lá no Peru. Jogo complicado, porque essa equipe do Sporting Cristal é chatinha, tá, galera? Até o momento aí, o Sporting Cristal é líder desse grupo F, com 6 pontos, né? E o Palmeiras com 5 pontos em segundo lugar, né? Lembrando que no primeiro jogo aí, acabou que o Palmeiras venceu em casa por 2-1, mas não foi jogo fácil, tá? Então, tem que abrir o olho aí, Palmeiras, porque é um grupo que tem o Cerro Porteño que pode entrar nessa briga e acabar complicando aí a equipe brasileira nesse grupo, tá? Agora a gente vai ver confronto direto, né? Confronto direto, o Palmeiras venceu 4 vezes e o Sport Cristal venceu apenas 1, né? Então, assim, Palmeiras é grande favorito, só que tem essa questão de jogar fora de casa e por isso a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? O mercado de gols aqui é o mais seguro, na minha opinião. E uma segunda opção que a gente pode pegar aqui, um pouco mais arriscada, é o ambos marcam, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 Palmeiras, mas pode acontecer um empate com gols que não vai ser surpresa não, tá? Agora vamos aqui para a Sul-Americana, né? A gente vai ter aqui a equipe do Juventude do Uruguai jogando em casa contra o Atlético Mineiro, né? O Galo aí que precisa mais do que nunca dessa vitória, né? O empate não é tão ruim não, mas uma vitória obviamente que deixa a equipe viva aí para conseguir essa classificação para a próxima fase. 7 horas da noite esse jogo, a gente vai ver aqui o Juventude, a equipe do Uruguai está em segundo lugar com 4 pontos e o Atlético Mineiro, o último colocado, com 3 pontos apenas, né? Conquistou apenas uma vitória aí contra o Juventude, inclusive no primeiro jogo, né? Onde jogou em casa e agora pode sim arrancar mais uma vitória aí e chegar a 6 pontos e ficar aí numa situação um pouco melhor, né? Obviamente vai ter que torcer para o Cienciano vencer o Porto Cabedelo aí, ou pelo menos um empate também, para poder ajudar a equipe do Brasil aí, né? A equipe mineira aí para conquistar essa vaga. Agora a gente vai ver aqui o confronto direto. O confronto direto só tem esse jogo, e uma coisa que pega aqui que eu acredito que vai favorecer o Atlético Mineiro é porque ele vem de uma vitória no Clássico contra o Cruzeiro 3-1, né, uma grande vitória, e isso sim pode dar uma motivação para a equipe aí conquistar esses 3 pontos, né, fora de casa. A princípio a gente vai pegar aqui a dica mais de 1 gol e meio na partida, e segunda opção, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Atlético Mineiro. Agora vamos para mais 2 jogos aqui da Libertadores, galera. A gente vai ter aqui o Barcelona de Guayaquil, né, Barcelona do Equador, contra o Boca Juniors da Argentina. 9 horas da noite esse jogo, o jogo vai ser na casa do Barcelona, né, mas a gente vai ver que a equipe tá muito mal nesse grupo D, né. 3 jogos e 3 derrotas, somando 0 pontos, e do outro lado a gente tem o Boca Juniors, que é líder aqui do grupo, mas é um grupo embolado, né, se a gente for pegar os três colocados aqui, todos eles com 6 pontos, então todos eles têm chance de classificação, menos o Barcelona, que na minha opinião, aí, pelo futebol que vem apresentando, né, vem jogando, não vai conseguir se classificar nem para a Sul-Americana, tá, ainda mais que tem Cruzeiro e Universidade Católica, que são boas equipes nesse grupo. Agora a gente vai ver aqui confronto direto, né? Confronto direto, o Boca Juniors venceu 3 vezes, o Barcelona venceu 1 e teve um empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica menos de 3 gols e meio na partida, tá? Jogo para poucos gols, na minha opinião. E uma segunda opção aqui interessante é a dica fora mais de meio gol, né? O Boca Juniors para marcar um gol, independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, tá? Placazinho magro aí pro Boca Juniors vencer. Outro jogo aqui da Libertadores que a gente vai ter é o Always Red da Bolívia, jogando lá naquela altitude maravilhosa que todo clube brasileiro gosta, contra o Lanús da Argentina. 9h30 da noite esse jogo, a gente vai ver aí o Always Red, 3 jogos e 3 derrotas, né? Uma equipe teoricamente fraca, mas a gente sabe que quando eles jogam lá na altitude é complicado, né? E o Lanús em segundo lugar com 6 pontos, né? É um grupo bem parecido com o do Boca Juniors, né? São as 3 equipes aqui com 6 pontos, então todas elas têm chance de classificação, e o Always Red correndo bem por fora, né? Agora a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Always Red, são 3 vitórias e 2 derrotas. E o time do Lanús, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Agora, confronto direto teve apenas esse jogo de ida, né, onde o Lanús venceu na Argentina por 1-0, e acredito que tem chance aqui de ser um jogo com poucos gols, tá, galera? Mesmo jogando lá na altitude, a equipe do Lanús tem uma defesa muito boa, né? Se a gente for pegar aqui os últimos 5 jogos, a equipe não teve nenhum jogo aí que bateu 2 gols ou mais, por exemplo, né? 1-0, 1-0 e 0-0, né? Então, assim, 3 resultados de 1-0 aqui e 2 resultados de 0-0. Então, a defesa é muito boa. Então, com isso, a gente vai com a primeira opção com a dica menos de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção aqui a gente pode arriscar, galera, fora ou empate, tá? Lanús ou empate mesmo jogando na altitude. O Lanús tem uma equipe melhor. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, 1-0 pro Lanús.
Agora vamos pro nosso último jogo aqui, que é a Taça dos Campeões da CONCACAF. A gente vai ter o Tigres do México, né, jogando em casa contra o Nashville dos Estados Unidos. No primeiro jogo, o Tigres venceu fora de casa por 1-0 e agora tem um empate a seu favor, né? Esse jogo que acontece 10h30 da noite, jogo válido aí pela semifinal, e na minha opinião, o Tigres está bem próximo aí de chegar na final, né? A equipe tem 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Já o time do Nashville, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto apenas esse jogo aí, onde o Tigres venceu fora de casa por 1-0, né? E aqui, galera, eu particularmente tô bem confiante aí na equipe mexicana para vencer, tá? Então, a primeira opção, casa vence, né? Tigres para vencer. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Tigres. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito, que é o mais importante, né? E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes, né, que eu prometi no começo do vídeo. E o nosso bilhete principal da rodada ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, aquele famoso bilhete principal, a gente pegou aqui 3 jogos. Primeiro jogo, Liga dos Campeões, Arsenal e Atlético Madrid, a gente colocou menos de 3 gols e meio na partida. Segundo jogo, Libertadores, Rosário Central e Libertad, Rosário Central para vencer. E o último jogo aqui, Sporting Cristal e Palmeiras, também pela Libertadores, né, a gente colocou o Palmeiras para marcar um gol independente do resultado final. A gente teve uma oddzinha aqui, galera, de 2,10, uma oddzinha muito boa aí para dobrar o nosso investimento, né, e acredito que esse bilhete da rodada tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete extra, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete extra a gente pegou 4 jogos, teoricamente pegamos aqui mercados muito fáceis de bater. Obviamente que a gente tem que contar aí com os times para ajudar, né? Mas ficou um bilhetezinho, na minha opinião, bem seguro. Primeiro jogo aqui, Alcalés contra o Al Hilal, mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo, Juventude do Uruguai contra o Atlético Mineiro, menos de 4 gols e meio na partida. Terceiro jogo, Always Red contra o Lanús, menos de 4 gols e meio na partida. E o último jogo, Copa dos Campeões da CONCACAF, Tigres contra o Nashville, menos de 4 gols e meio na partida também. No final a gente teve uma odd de 1,60, é uma odd um pouco mais baixa, porém esse bilhete extra aqui eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês o nosso Super Bingo da rodada, e ele ficou desse jeito, ó. No nosso Super Bingo a gente pegou 6 jogos, tá, galera? Na hora que eu tirei print aqui ficou meio estranho, mas eu vou falar pra vocês, que aí vocês não vão se perder. Primeiro jogo aqui, Arsenal e Atlético Madrid. A gente colocou vitória do Arsenal. Segundo jogo, Rosário Central e Libertad. A gente colocou Rosário Central menos 1 handicap asiático, para vencer por 2 gols de diferença ou mais. Lembrando que se vencer apenas por 1 gol de diferença, é reembolso, a gente não perde o bilhete, tá? Aí o terceiro jogo aqui, Sporting Cristal e Palmeiras, mais de 1 gol e meio na partida. Aí o quarto jogo, Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors. A gente pegou aqui o Boca Juniors para marcar um gol nesse jogo. E o último jogo aqui, galera, Always Red contra o Lanús. A gente colocou o Always Red para ter mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? Então ele tem que ter 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. Lembrando que é uma equipe que quando joga na altitude finaliza até do meio de campo se bobear. Então eu acredito que vai ter muitos escanteios e no primeiro tempo 3 escanteios aí pro Always Red é bem provável de acontecer. Aí no finalzinho aqui a gente teve uma odd de 6,22, uma oddzinha muito boa, tá? E sempre lembrando aí para você ter responsabilidade, controle emocional e gestão de banca sempre, tá, galera? Colocar aquele famoso troco do pão no bingo, fechou? Vamos finalizando aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá? Se você gostou, já deixa aquele like para fortalecer, não esqueça de se inscrever no canal que é muito importante, tá? Deixa também seu comentário, deixa aí o que você tá achando dos palpites, o que você gostaria de ver aqui no canal BetGreen, tá? Comentário muito bom pra gente melhorar cada vez mais aí o trabalho aqui no YouTube para vocês. E quem puder dar uma moral aí, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, tá, galera? Assim vai ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas e eu vou ficar muito agradecido. Um forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo e valeu, fui!